Shalom, shalom. A palavra de hoje está em Ezequiel 8:1. As abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová cai sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo, era fogo dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Quem está falando aqui é Ezequiel, tá? Deus tomou ele e levou ele para ele ver uma situação. E o ciúme aqui, que Deus tem ciúme de cada um de nós, escolhidos dele, né? Seus servos. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, a porta do altar, estava imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastes do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Olha o que tem mais por vir. E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. E então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos de casa de Israel estavam pintados nas paredes em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu censuário, seu incensuário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abominou a terra. E disse-me: tomaras a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres sentadas chorando por Tamuz. Olha bem, isso era um deus da época, olha só. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam na entrada do templo do Senhor, entre o pórtio e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. É mole? Eles estavam de costas para o Deus de Israel e de frente para o sol, adorando o sol. Misericórdia. Então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. E ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem nos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Isso fala o Deus de Israel para Ezequiel. Palavra forte, né?
não tem nem muito o que se interpretar sobre isso, né? Se a gente pegar, naquela época falava em relação a Israel. O povo de Israel estava tão desviado, eles já estavam até os próprios sacerdotes, que assim, e os anciões, sacerdotes, anciões, eles já estavam até com incensários voltados para pinturas pagãs, de deuses pagãs, e dizendo ainda que Deus não ouvia eles, e Deus vendo toda essa abominação. Eles se viraram as costas para o Deus de Israel. Então assim, ali você viu, e as mulheres, esse outro Deus também, tal de Tamuz também, era deuses da época, né? E Deus vendo tudo isso, aquelas mulheres também de Israel fazendo isso. Então assim, você vê ali filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, sacerdotes, anciões escolhidos para serem ali mestres, orientadores, sábios, e estavam também até acendendo incensos para outros deuses. E você vê que chegou um ponto tão abominável que Deus relata aqui, em relação que uma boa parte ficava olhando para o sol, adorando o sol, de costas para ele. Estavam de costa para Deus e olhando para o Oriente, para o sol, e deusando, adorando Deus Sol deles, né, que eles falam. Então assim, se você pegar para os dias de hoje, não estamos muito longe disso. Não estamos. Você vê que hoje foi descoberto até alguns sacerdotes, que teve um cara, um bruxo, que ele pegou, ele jogou, né? Ele jogou, vamos falar assim, tudo no ventilador. Para não falar aqui coisa errada, né? Jogou tudo no ventilador, dizendo que tinha pastores, profetas que procuravam ele para poder ter riquezas, procuravam ele, sentavam à mesa dele, olha só, eles estavam sentados à mesa com comunhão com os demônios, para poder ter riqueza nas igrejas deles, para poder as igrejas deles se levantarem e levantar multidões para as igrejas deles e eles terem riqueza. E eles estavam conseguindo isso. E aí esse bruxo, né, relata, ele falou lá. Se é verdade ou não, a gente lendo uma palavra dessa aqui, a gente pode até acreditar, né, que pode ser que seja verdade do que ele disse, que ele relatou. Então essas abominações aqui do passado continuam acontecendo. Você vê esse bruxo relatando que sacerdotes de hoje, pastores, profetas, sentados à mesa dele pedindo riqueza e pedindo multidões para seguir a igreja deles, e as igrejas deles tendo multidões e riquezas. E tudo foi oferecido a eles, e eles pagavam alto preço, ainda tinha mais ainda. Uma abominação pior que o bruxo soltou na internet, dizendo que esses... Ainda, por exemplo, aqui, né? Aqui não fala de alguns deuses aqui, tipo a Tamuz, que as mulheres estavam endeusando lá. Falou que esses pastores, profetas, sacerdotes de Deus, eles se sentam à mesa desse bruxo e ainda pediam ainda as prostitutas que esse bruxo levava para poder fazer sacrifícios de negócio de corpo com elas lá, que eu não sei desse troço aí. Ele relatou que esses caras pagavam, esses representantes de Deus pagam, são casados, para poder fazer sacrifício com essas mulheres, de prostituição, de tudo, né? Levar para a cama e toda a sujeirada que você imagina. Então assim, as abominações que naquela época que Israel estava acontecendo, que Deus pegou Ezequiel para mostrar, levar ele para mostrar toda essa abominação, hoje em dia não está muito longe disso. Não estamos muito longe disso. A gente tem se santificado pouco. A gente tem que se preocupado muito com querer multidões, querer aplausos, querer plateias para eles. Os homens estão assim, estão querendo plateias para eles, não seguidores para Jesus. A ordem de Jesus foi para poder levar o ID até os confins da terra e formar discípulos, mas para ser cópia dele, de Cristo. E os homens aqui na terra não estão fazendo isso. Eles estão querendo multidões para encher as igrejas, para faturamentos altos, mas não para formar discípulos de Deus. Porque você não vê uma grande comunhão deles com o nosso Deus.
Então você vê que as abominações aqui, quando fala, esse negócio do sol aí, fazem até hoje. Se você vai aqui no Leblon, no Rio, o pessoal 5h30 da tarde, eles ficam tudo sentado na beira do mar, aplaudindo o sol. Aqui no Rio de Janeiro. Eles sentam tudo para aplaudir o sol, tipo, adorando o sol. Pensa que ali eles estão ali agradecendo pela natureza que Deus nos proporcionou para o nosso uso, né? Que ele fala o melhor dessa terra em geral. É comida, bebida e até a própria natureza para a gente, de bom uso. Não de mau uso ou de destruição. E para a gente também agradecer a ele. O mar pertence a Deus, não pertence a deusa nenhuma, pertence a Deus vivo, que ele que criou. A serra foi Deus que criou, a floresta, igual eu estou aqui, ó, a floresta foi Deus que criou. Foi capeta nenhum que criou, não. Quem criou foi o nosso Deus único e eterno, exclusivo. Deus de Israel. Então assim, aí o sol, quem criou foi Deus. Mas o sol é como se fosse um escravo para ser usado, para estar ali para iluminar a gente. Mas não para ser adorado. Adorado só o Deus de Israel. Então assim, é muita coisa que ocorreu no passado, mas continua se ocorrendo até hoje. Continua do mesmo jeito. As pessoas não dão valor, ou às vezes está adorando, às vezes está adorando profeta. É vários tipos de coisa aqui, de abominações. Tem pessoas que, em vez de adorar a Deus, vai para as igrejas para querer procurar profeta, em vez de procurar Deus. Em vez de procurar querer ser batizado pelo Espírito Santo e para o próprio Deus falar contigo. Não é que Deus não use os profetas, tá? Eu tenho um monte de amigos profetas de verdade. E são muito usados verdadeiramente. Só que na palavra diz que já ia surgir os falsos profetas. Falsos, que quando Deus fala falso, é falso em geral. Não é só de falsa profecia, não. É que o cara também não tem aliança nenhuma com Deus, também ele é falso também. Então, assim, é muita coisa que ocorre que, assim, a gente tá meio que são tantas as opressões do mundo que as pessoas não estão conseguindo observar e nem ver essa santificação que não está existindo entre nós. As pessoas estão mais preocupadas com a aparência do que com a verdadeira santificação, que é o caráter, ser modificado o caráter em Cristo. Então, assim, quando Deus fala aqui dessas abominações que ele mostrou a Ezequiel, e o povo achando que Deus não estava vendo nada. O povo estava achando, o povo de Israel estava achando que Deus estava afastado deles, não estava vendo. Deus estava afastado porque eles se afastaram dele. Fazendo essas coisas, como é que Deus vai querer estar perto? Quando fala aqui do ciúme de Deus, Deus não divide ele com ninguém, e nem a honra dele com ninguém, e nem ele mesmo com ninguém. Ele não divide. Ou você serve a ele, ou você serve ao Satanás. E hoje em dia tem muita gente em cima do muro. No muro é pior ainda, porque no muro tá com o Satanás já coladinho. Tá com Deus não, quem tá no muro já tá com o Satã. Por quê? Porque muro, você tá ali, você tem questão de dúvida. Muro é dúvida, muro é você sem saber quem é realmente que você serve. Então, é o que Jesus fala. Morno, ele vomita. Esse papo de, tô crente, não tô crente, tô crente, não tô crente. Jesus, essa gente morna, Jesus vomita. Essa gente, hoje eu tô fraco porque veio um vento forte, acabou minha casa, acabou tudo. Separou minha casa, que não sei o que. Às vezes não tem nem entendimento dos ventos que Deus manda. Deus também prova também, gente. Não é tudo que é Satanás e tudo que é macumbaria, não. Às vezes o próprio Deus nos prova. Lembra de Jó? Um cara íntegro e justo? Deus também prova também os que têm aliança com ele. Os que não têm aliança, pode ser Satanás mesmo que está dando a sacudida. Então, a gente tem que hoje observar muito isso. Essas abominações aqui do passado, elas continuam existindo entre nós. E aqui, às vezes, quando fala aqui, às vezes não é só templos pagãos, imagens pagãs, nada disso não. Tem outras coisas também que se viram também deuses na nossa vida. Tem pessoas que pegam líder e começam a endeusar o líder da igreja, começam a endeusar o profeta, começam a endeusar o seu trabalho, começam a endeusar a sua cultura, o seu país. Não, meu país é melhor do que o país tal, meu país é de primeiro mundo, meu outro país é... Tudo isso, gente, não é de Deus. Então, tem pessoas que hoje em dia estão estão adorando mais os seus políticos do que o seu próprio Deus.
Tanto que eles até guerreiam, brigam. Eu não sou contra a política, não. A gente tem que votar certinho e votar, fazer parte. Porque o cidadão brasileiro, principalmente, ele tem que escolher certo, mas não pode colocar partido B, partido C, partido A acima de Deus. É o que tem acontecido. Os irmãos têm guerreado entre si, brigado entre si por causa de partido. Não pode, gente. Cada um com a tua opinião, respeita cada um, ninguém se desrespeita, porque hoje em dia está um desrespeito geral. Se você tem uma opinião, aí tem um desrespeito. Não, gente. E está botando, além de tudo, o seu político A e B acima do nosso Deus vivo. Não pode. Isso não pode. Não é ser contra a política, não. Eu sou a favor da política. Para o cristão genuíno, verdadeiro, ele tem que entrar em todas as esferas da sociedade para transformar, para você se infiltrar ali e levar a palavra de Deus, para transformar vidas, trazer almas para Jesus. Então eu sou super a favor, mas não da forma que estão fazendo, quebrando princípios. Tá? Discutindo com o outro, já está desrespeitando o outro nas redes sociais, em tudo quanto é canto, tendo divisão em famílias por causa de política, que eu sou do grupo A, que eu sou do grupo B, que eu sou do grupo C. Você pode ser do grupo que for, mas você não pode quebrar princípios de Deus e nem desrespeitar o seu próximo. Então isso tudo aqui, até essas abominações, até as próprias imagens políticas, as pessoas estão fazendo isso. No próprio Brasil, o Brasil está vivendo isso. É uma das abominações. A pessoa está falando, meu político A, meu político B está adorando mais do que o próprio Deus. Porque a gente tem que orar pelos governantes. Porque quem muda uma pessoa é Deus. Não é A e B, nem C, nem nada. É a oração ao Deus vivo. Se a palavra fala que eu tenho que orar pelo governador, pelos governadores, então eu tenho que orar pelo governador. Por quê? Porque quem é o Deus que vai mudar as coisas é o Deus de Israel. Deus é que muda a cabeça e a opinião de cada um. Eu não preciso ir para a rua ficar xingando, bravejando, discutindo com o irmão, quebrando princípios, somente para poder ter uma mudança no nosso país. A mudança vai vir joelhinho no chão. Quem não tem joelhinho no chão, que está com o joelho arrebentado, sentadinho, vai orar. Ora de qualquer jeito, mas ora. Ora para Deus ver e trazer a mudança. Então, assim, a gente está vendo que essas abominações em geral, não é só naquela época, não. É nos dias de hoje. E não é só em relação a templos pagões e estatuetas, não. Dentro do nosso próprio meio cristão, pessoas estão levantando essas abominações dentro de a gente mesmo. Abominações. Começando a adorar profeta, adorar líderes. Não, que meu pastor Y é melhor do que meu pastor Z. Gente, não pode haver isso. Nem denominações. A minha denominação é mais forte de unção do que a denominação B. Não pode existir isso entre a gente. Quem derrama unção, quem levanta o profeta é Deus. E tem muito profeta ousado? Muito, muito, muito. Conheço vários verdadeiros e usados por Deus. Mas você não pode deusar um profeta. E você nem pode querer ir para uma igreja ou para um monte, querendo que somente o profeta fala contigo. Que o próprio Deus, se você abrir a palavra, já é a primeira fala. A primeira fala está aqui. E a segunda fala está aqui, no teu pré-espírito, que Deus fala com você, impressão de espírito. E fala também audível também, a qualquer um. Então, as pessoas estão assim, essas abominações estão tendo no próprio meio nosso. A gente tem que ficar ligado. Até a gente mesmo, para não cair. Que Deus falou, quem estiver de pé, se cuida para não cair. Porque entre nós mesmos vai ter os infiltrados para poder querer nos arrancar. Porque hoje o diabo está indo dentro das igrejas para arrancar as pessoas dentro da igreja. Para desviar. Porque quem está lá fora já está lá fora. Já está, ó. Agora, quem está lá dentro tenta se manter de pé. Porque o diabo está vindo para arrebentar as igrejas, para arrancar o povo de dentro da igreja, para botar um contra o outro. Está acontecendo isso também. Então, temos que ler mais a palavra. A gente tem lido pouco a palavra e tá querendo se encher de muita unção e poder e esquecendo às vezes de palavra. Igreja que não tem palavra, não tem profecia, não tem ali visão, revelação, interpretação de línguas, não é só falar línguas, tem que ter alguém que interprete ali, senão você vai estar somente se edificando e você não vai estar edificando a assembleia. Então, temos que resgatar
tudo isso que a palavra nos pede. Seguindo a palavra, não adianta usar saia até no pé, um cocão no cabelo, não adianta sapatear para lá e para cá e tá cheio de maldição na cabeça e no corpo, e a família toda destruída, é miséria, é não sei o quê, e não tá entendendo o que está acontecendo. Então, povo de Deus, a gente tem que ficar muito ligado, quem está de pé, a gente tem que se santificar mais ainda. Vamos nos humilhar e pedir a misericórdia de Deus para nos transformar, porque está muito complicado até mesmo entre nós. Não é mais lá fora não, gente. A gente agora vai ter que tentar repregar dentro das igrejas. Temos que tentar evangelizar dentro das igrejas. Porque as igrejas não estão tendo palavra. Está confiando mais na boca do homem do que na palavra de Deus. Então vamos resgatar tudo isso de volta que Deus está pedindo. Fica esse alerta aí para mim, em primeiro lugar, e depois para vocês.